pergunta é: tem homem aqui? Aí, uma salva de palmas ao nosso querido pastor Adivaldo. Aleluia! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom, a pastora Letícia subiu aqui, na verdade, porque ela vem de uma sequência de passarela. Ela acabou de ganhar um Miss Pastora Santa Catarina. Ela não gosta de divulgar. Ai, Jesus amado. Mas é uma grande alegria de verdade estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia tão incrível, tão especial. E nós temos algo que acontece quando a gente chega aqui, que é um pouco diferente, né? Existe não sei se é uma ligação, né? Tão familiar, que de repente a gente se vê muito dentro de um ambiente familiar, de verdade, né? De pessoas que a gente não convive tanto, que a gente convive, eu acho que bastante pela internet, né? Através do nosso devocional. E a hora que eu olho para alguns de vocês que estão ali fazendo devocional, parece que a gente se conhece e se fala quase todo dia, né? Porque existe algo que o Senhor está fazendo que é maravilhoso. E a gente conversou um pouquinho ontem sobre isso, sobre nós estarmos até mais perto, né? Mais juntos de alguma forma. Então vem surpresas por aí, né, pastor Sérgio? Nos nossos devocionais e tudo mais. Algo que Deus está mostrando para nós intensificarmos ainda mais essa nossa aliança, a nossa unidade, e nós podermos viver juntos aquilo que Deus tem trazido para nós como ministério. E glória a Deus, gente, eu estou me sentindo muito em casa aqui nessa manhã, muito feliz de estar aqui e principalmente percebendo a presença do Senhor Jesus aqui entre nós nessa manhã. Aleluia! Vamos orar? Amém, Jesus. O Senhor é tudo aquilo que nós, Pai, queremos buscar nessa hora, Deus. A Tua presença, Deus, é tudo aquilo que nós queremos sentir nesse dia, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Cada palavra, Deus, que o Senhor já revelou. Cada encontro que nós já tivemos contigo, Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que nessa manhã, nesse dia, Senhor, muitas coisas façam sentido para nós, Senhor. Que muitas coisas sejam liberadas por Ti, Deus, nas nossas vidas, a partir de um entendimento nosso, Senhor, da Tua palavra, da Tua voz, daquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós, Senhor. Então nós queremos começar, Deus, esse dia numa sequência, Pai, que nós sabemos que o Teu Espírito tem para nós. Dizer que nós estamos totalmente abertos, Deus, livres, Senhor, abertos, livres, Deus, para receber da Tua parte, Deus, todo o alimento que o Senhor está colocando para nós nessa manhã, nessa hora, diante deste altar, Senhor. É como que se tivesse uma mesa aqui, Senhor, e muitos alimentos, muitas coisas, Pai, importantes para as nossas vidas, para a nossa saúde espiritual e até mesmo, Pai, para a nossa alegria, Senhor, que estão colocadas neste lugar, e nós queremos participar, Deus. Nós queremos participar, Deus, deste banquete, Senhor. Nós queremos participar, Pai, desta mesa, porque o Senhor está no centro dela, Pai. E todas essas coisas, é claro, que dizem respeito ao Senhor, Deus, não a nós, mas ao Senhor, Deus. Nós queremos crescer, nós queremos aprender mais de Ti, porque nós queremos Te agradar mais, Senhor. Nós queremos, Senhor, alinhar cada vez mais a nossa vida, o nosso coração, Pai, o nosso entendimento com o Teu, Senhor, para nós vivermos, Pai, Deus, muito próximos daquilo que o Senhor sonhou para nós e para as nossas casas, Senhor.
Nós estamos aqui como famílias reunidas também neste momento, Deus. O Senhor conhece a nossa família, Deus. Senhor, isso é tão importante para nós, Deus. Saber que o Senhor conhece a nossa família, Deus. Que o Senhor conhece, Deus, os nossos filhos. E que tudo isso, Pai, está sendo cuidado por Ti, Deus. Ordenado da Tua parte com palavras de bênção, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, Te agradecer, Pai, Te agradecer pelo Teu cuidado sobre nós. Te agradecer pela presença Tua, Senhor, neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de começar então nessa manhã falando algo que está sendo ministrado já, né, para os jovens, que precisa ser nas nossas vidas algo muito bem resolvido. Nós precisamos aprender muito a respeito da paternidade, do amor de Deus por nós, não como um Deus que a gente inicia o conhecendo como Senhor, como Salvador, como Mestre, mas como eu acredito que é o último estágio nosso, da nossa experiência de fé, é nós conhecermos Deus como nosso Pai, e nós entendemos o Senhor a partir dessa revelação, Ele como nosso Pai. E quando, na verdade, o Espírito Santo, né, me chama a falar sobre isso, geralmente é aquele momento ali de tensão, onde eu resisto até um pouco, porque na verdade essa questão de paternidade, para mim é uma das coisas mais delicadas, né? Um dos assuntos que eu gastei mais tempo tentando entender, resolver dentro de mim, porque existe toda uma história por trás, e é claro que você ouvindo a respeito do amor de Deus como teu Pai, você entendendo Deus como teu Pai, talvez é uma das únicas palavras que colocam em xeque muitas coisas que estão aí dentro de você, com respeito a esse tema, essa experiência, porque todos nós somos filhos, muitos de nós já somos pais, então é uma mistura que acontece dentro de nós, de sentimentos, de emoções, de lembranças, quando a gente vai se aproximando de Deus, assim, entendendo que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele faz com que as coisas, na verdade, aconteçam segundo esse olhar, um olhar de Pai. É nós entendermos muitas vezes que os sims são muito, mas muito importantes para nós e meu Deus, liberam a gente para viver coisas incríveis, mas da mesma forma os nãos que Deus traz para nós, quando nós enxergamos que são nãos, que é um Pai que traz, a gente passa então a ter mais confiança em algumas coisas até que estão diante de nós e que a gente percebe claramente que foram portas fechadas. Mas quando a gente entende que quem fez isso foi um Pai, as coisas vão mudando. Mas é claro, toda essa nossa experiência de paternidade nessa hora, ela vem à luz. Bom, eu perdi o meu pai, na verdade, muito cedo, né? Eu não sei quantos de vocês aqui têm o privilégio de ter o pai com vocês, mas eu perdi o meu pai muito cedo, talvez eu sou o que perdeu o pai, se alguém já perdeu o pai, né? Mais cedo desse lugar, eu tinha apenas 3 meses de idade. E eu conheço então meu pai por fotografia. Aliás, o meu pai, ou melhor eu, né? Sou muito parecido com meu pai. E é chocante ver algumas fotos e perceber ele, mas meu pai morreu muito cedo, ele tinha 28 anos. E eu tenho um pouco mais de 28. Mas tem algumas fotos do casamento do meu pai com a minha mãe, que são incríveis, né? E naquela época eram menos fotografias, então, enfim, algumas fotos eu tenho e eu imagino o meu pai caminhando, o meu pai falando comigo, o meu pai de repente se movendo,
E uma vez a gente estava assistindo uma série, e de repente eu comecei a assistir e perceber que eu conhecia aquele ator, né? E eu falei, meu Deus, da onde eu conheço esse ator? Eu não sei se vocês já assistiram aquela Casa de Papel, já é meio velhinha, né? Mas tem um ator ali, que ele chama Berlim. O Berlim é o meu pai. É verdade. Quando eu vejo as fotos do meu pai, é muito parecido com ele. E o que eu fazia, né, na minha memória, quando eu era criança, esperando de repente naqueles momentos ali de Dia dos Pais, o pai de repente chegar, enfim, na escola, quando todo mundo estava falando ali de pai, fazendo apresentações, eu imaginava às vezes meu pai chegando, meu pai falando comigo, e a imagem que eu fiz do meu pai é muito parecida com ele. E foi muito esquisito, né? Eu comecei a assistir aquela série, a hora que eu descobri aquilo, foi uma bomba ali de sentimentos, né? Que caiu dentro de mim, que eu comecei a imaginar, pô, meu pai deveria ser mais ou menos como ele, né? Enfim, não quero entrar por esse caminho aqui. Mas então, desde muito cedo, eu ficava, na verdade, com essa falta, né, dentro de mim. A vontade de ter um pai, o desejo de ter passado alguns momentos com ele. E aos 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a entender algumas coisas a respeito de Deus. Eu comecei a ouvir algumas pessoas falando a respeito de Deus. E eu lembro que uma delas falou que Deus, Ele era Pai. E quando você ouve essa palavra Deus, Ele é Pai, se você não tem nada formulado a respeito disso, é um vazio que você não tem ideia. Mas eu confesso que eu fiquei muito atraído por aquela palavra, que Deus, Ele era Pai. Porque talvez lá no fundo eu comecei a imaginar que eu poderia ter encontrado finalmente um pai. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje, essa conversa que eu tive com ela. Eu falei, mãe, é verdade esse negócio de Deus, né? Deus existe. E ainda mais essa questão de Deus ser um pai, como que é isso, né? E a minha mãe, ela não era uma mulher que frequentava igrejas, vamos dizer assim, né? Ela era cristã, mas ela ia na igreja católica, mas bem de vez em quando, né? E o que ela ia me responder, né? Eu lembro que ela ficou olhando para mim e ela falou, olha, a partir do olha, eu nem lembro o que ela falou, né? Porque foi um enrolation tão grande. Mas eu, por mim, tentei descobrir então. E tinha perto da casa onde a gente morava, nessa época eu morava no Paraná, em Londrina. Sei quem aqui já ouviu falar em Londrina, capital mundial do café, né? A gente cresce em Londrina achando que é muito grande a cidade, né? Porque os ônibus de Londrina estão escrito Grande Londrina, né? Então você fica com aquela coisa na cabeça a vida inteira que é a Grande Londrina. E eu descobri uma igreja que tinha ali no centro da cidade, que era uma igreja católica. É a igreja católica até hoje lá, a matriz, né? Uma igreja gigante. Eu acho que cabe umas 5.000 pessoas naquela igreja. É muito grande. E eu comecei a ir lá. Eu acordava cedinho para ir na missa. Mais ou menos 7 horas, 7:30 da manhã, eu ia na missa. Sozinho, 12 anos de idade. Por quê? Porque eu ouvi algo que acendeu dentro de mim. Eu nem sabia o que era. Mas era uma possibilidade não só de conhecer a Deus, mas de ter um pai. E eu comecei então a ir na igreja católica. E eu lembro que eu chegava naquela igreja, quem for lá, não vou falar para você ir visitar, né? Mas procura aí talvez no Google, né? As imagens. Ela tem uma arquitetura diferente. E o pé direito é muito alto, uma estrutura metálica. E eu chegava ali cedinho. E eu ficava olhando para aquela estrutura e eu ficava literalmente procurando o Senhor ali. Eu imaginava que Deus estava de alguma forma ali, visível. E que se eu prestasse bastante atenção, eu ia encontrar Deus
naquela estrutura, de repente escondidinho, olhando ali para mim. E eu comecei a buscar o Senhor. E não foi algo assim tão simples, porque em uma das vezes que eu fui para lá, eu fui assaltado, 12 anos de idade, indo para a igreja sozinho, 7h30 da manhã, eu fui assaltado. A primeira vez que eu fui assaltado na minha vida, a pessoa chegou atrás de mim e colocou uma coisa pontuda nas minhas costas, e deu voz de assalto e tal. Eu não tinha nada, né? 12 anos de idade, você indo para a missa, o que você vai levar, né? Não tinha nada. Daí a hora que eu falei que não tinha nada, a pessoa pegou, saiu. A hora que eu vi, ela estava com um guarda-chuva, né? Ela me assaltou com a ponta de um guarda-chuva. Mas já era para eu ter desistido, mas eu persisti. Daí eu comecei a olhar para aquelas outros adolescentes, aqueles, sei lá, crianças até que estavam ali participando, e eu comecei a ver algumas que eu falei, poxa, eu acho que aquelas ali conhecem o Senhor. E era um grupo, o grupo de coroinhas da igreja. E daí um dia eu cheguei ali perto de um coroinha e descobri como que fazia para ser um coroinha. E adivinha o que eu fiz? No outro domingo eu cheguei mais cedo ainda, porque eu descobri que quem chegava antes era convidado pelo padre para ser um dos 12 coroinhas. É claro que você não seria aquele que ia tocar o sininho, que aquilo para mim era a glória, né? Porque tinha o que tocava o sininho, tinha aquele que levava lá o vinho, não sei se é vinho que o padre toma, mas ele levava lá o vinho ali para o padre. E na verdade, aqueles lá eram escalados, eram de carreira já, né? Mas os outros, eles podiam compor ali a cena. E eu cheguei nesse domingo, mas eu fui tão cedo, mas tão cedo que eu não tomei café da manhã. Uma criança com 12 anos de idade, sem tomar café da manhã, cresce uma coisa dentro dela, que é maior que ela, né? Enfim, eu estava lá, nem lembro que horas, a hora que eu cheguei, eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar, Catedral de Londrina vazia, uma luzinha, e daí eu me ajoelhei naqueles bancos de madeira e eu vi o padre entrando. E o padre entrando, olhando, né? E da hora que eu vi que o padre estava vindo, eu me ajoelhei na igreja católica, num banco de madeira, no da frente tem um lugar de se ajoelhar, que tem até um nome, né? Não sei o nome. Deixa pra lá. Daí eu me ajoelhei, porque eu vi que o padre estava vindo. A hora que ele me viu, né, eu ali ajoelhado, rezando, uma hora daquela, o padre falou, meu Deus, que menino é esse, né? E eu lembro que ele chegou, colocou a mão na minha cabeça. E daí ele falou assim, menino! E ele me chamou para ser coroinha naquele dia, né? Eu olhei com aquela cara de espanto, né? Ah, tudo bem, né? Nem é. E daí eu fui. Só que a missa, ela começava às 10 horas da manhã. Eu fui lá para trás, eles colocam ali uma roupinha, um negócio, e daí sai todo mundo ali antes do padre. A gente foi, e o padre ficava ali, o altar, e atrás as 12 crianças, né? Que eram os 12 coroinhas, e eu bem mais ou menos aqui nessa posição, bem no canto, né? Porque eu não ia fazer nada, era só figurante. A única coisa que eu tinha que fazer, me falaram, fica em pé, né? Só faz isso, fica em pé, faz carinha ali de bonzinho, tá tudo certo. Cara, 5.000 pessoas se olhando para aquilo lá, e eu ali, o padre falando, todo mundo ali, eu em pé, tal. Daí, de repente, a fome, ela começou a vir de um jeito, que eu comecei a ficar fraco. E daí eu cutuquei o menino que estava do lado, eu falei, cara, eu acho que eu vou desmaiar, né? Que eu estou com muita fome. Ele falou, cara, se você desmaiar, um padre te mata, né? Você nunca mais entra nessa igreja. Ele nem terminou de falar essa frase, eu caí desmaiado. Desmaiei na Catedral de Londrina, na frente de 5.000 pessoas. E acabou minha carreira de coroinha. Acabou minha carreira de coroinha. Eu lembro que eu fiquei triste, né? Eu nunca mais voltei lá. O padre não falou nada para mim, né? Mas deu aquela olhada feia, porque assim, acabou, deu aquele, todo mundo, né? Ele olhou para trás, eu estava desmaiado, me levaram, enfim. Aquela cena patética. Mas não mudou esse meu desejo por encontrar o Senhor, por encontrar Deus e por encontrar Ele como meu Pai. É claro que os anos se passaram, mas isso nunca mudou. Eu continuei buscando o Senhor, até o dia que eu encontrei
uma igreja onde o Senhor, de uma forma também muito especial, me atraiu. E a primeira coisa que Deus resolveu no meu coração foi Ele de alguma forma, Ele se revelar para mim como um Deus absolutamente real, presente. E foi muito rápido isso. Eu lembro das minhas primeiras reuniões, quando eu ia nessa igreja, e eu começava a perceber que existia algo ali, mas rapidamente, dentro da maturidade que eu tinha naquele momento, eu sentia a presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele falava comigo, e eu comecei a ter algumas experiências que elas começaram a extrapolar então essa questão de você descobrir que Deus, Ele era real, que Ele estava presente naquele lugar. Eu comecei a entrar por esse caminho que era o que tinha, ou na verdade era o que me atraiu desde o começo, que era essa possibilidade então de eu ter um pai. E eu passo a ter muitas experiências com Deus dessa forma, desde o início da minha conversão. Eu lembro de tantas experiências que eu tive assim com o Senhor, que eu ficaria talvez aqui o dia inteiro contando, mas várias e várias experiências que eu tive com Deus, Ele se mostrando, Ele se revelando para mim, não só como um Deus que é poderoso, um Deus que é presente, um Deus que era o meu Salvador, um Deus que eu precisava entendê-lo, segui-lo, mas essa questão dele como meu Pai. E as maiores experiências que eu tive na minha vida com o Senhor foram essas experiências, com Ele mostrando que Ele me conhecia. Isso é algo mais tão poderoso que pode acontecer conosco. Ontem à noite eu até contei para o pastor Sérgio uma experiência bem rapidinho, né? Que eu tive numa viagem, que Deus me levou para essa viagem, sabendo que quando era criança, aquela imagem, vendo aquele lugar, de alguma forma chamou minha atenção, mas era uma possibilidade para mim naquele momento muito distante. Mas quando eu estava, depois de adulto, casado com os nossos filhos, estava naquele lugar, Deus me fez lembrar daquele momento. E Ele falou de uma forma tão doce ao meu coração, que eu estava naquele lugar, porque era um presente que Ele queria dar para mim, de algo que eu nunca tinha sonhado nem pedir para Ele. Então, são algumas experiências que a gente vai tendo com o Senhor, não apenas como um Deus, mas com alguém que é presente e que de alguma forma Ele vai revelando para nós que Ele nos ama, que Ele nos ama. Mas também não é o amor como aquele amor que você sabe que a pessoa apenas te quer bem, ou ela te quer por perto, mas é um amor maior, é um amor de um pai. Agora, por que isso é tão importante para nós? Porque essa, sem dúvida nenhuma, precisa ser a maior base das nossas vidas. Nós sabemos que nós temos um Deus que é o nosso Pai, muda absolutamente tudo nas nossas vidas, nos prepara para viver todas as coisas que nós viveremos na nossa caminhada com Deus, todos os nossos desafios. E eu imagino que hoje você possa estar passando por alguns desafios, talvez até mesmo dentro da tua família, dentro da tua casa. E quando você descobre que Deus, na verdade, Ele é o teu Pai, e é um Pai que te ama, isso te leva para um outro lugar, onde você passa a entender as coisas de uma forma, mas muito poderosas. Eu queria começar a pregar agora. E eu queria abrir com vocês no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus,
no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse texto faz parte de uma dessas experiências que eu tive com o Senhor. Aqui, a gente está num momento que pode parecer que não, quando a gente lê ou passa por esse texto de uma forma desapercebida ou rápida demais. Mas eu creio que aqui foi o momento mais importante da vida de Jesus, com respeito àquilo que estava à sua frente, como ele deveria ser preparado para enfrentar todas as coisas. Porque quando nós pensamos na nossa vida cristã, nos desafios todos que nós já temos e que nós teremos pela frente, é claro que a gente pode pensar em várias coisas para nós estarmos assim preparados para enfrentar tudo. A gente pode ter uma boa preparação teológica, amém? E nós temos aqui, né? Glória a Jesus, pelo Academy. Nós podemos ter uma rede de suporte entre nós, nos nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, nos nossos discipulados. Mas aqui, a gente vai encontrar o que Jesus encontrou e que eu continuo dizendo que vai precisar ser para nós a nossa maior base, o nosso lugar mais seguro. O texto diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, ele saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Antes de Jesus mergulhar na sua missão de vida, ele ouviu algo de Deus, que para mim, trouxe para ele toda a segurança necessária para ele enfrentar todas as situações que estavam à sua frente. Este é o meu Filho amado. Um propósito, uma missão, mas antes de tudo, conhecer o Senhor como nosso Pai. Mas não para por aí, é conhecer o nosso Pai que diz para nós que Ele nos ama. Porque até aqui, tudo isso que eu falei para vocês, pode ainda parecer teórico demais. Nós sabemos que Deus, Ele é real, que Ele existe. Nós entendemos então que Ele não é só um Deus, mas que Ele é o nosso Pai. Já eu diria que é o nosso segundo desafio de fé. Agora, o terceiro lugar é você de alguma forma ouvir isso dele, que Ele te ama. E eu não sei se você já ouviu isso do Senhor, porque se você não ouviu ainda, eu arrisco dizer que tudo precisa parar, até você ouvir essa frase dele. Imagina o Senhor nessa hora, em meio a tantos filhos, Ele olhar diretamente nos teus olhos e falar para você: você é o meu Filho amado. O que de verdade isso causaria dentro de nós? Porque isso é pessoal demais. É pessoal demais. O salmista, certa vez, ele disse que conhecer ou saber que Deus se interessava por ele, conhecia o seu íntimo,
que antes mesmo que uma palavra saísse da sua boca, Deus já a conhecia. Ele disse que aquilo era maravilhoso demais para ele. Agora imagina o que é para nós, se nós de verdade, nós lidarmos com essa palavra. Porque nós podemos deixar isso passar das nossas vidas. A gente pode saber que isso é verdade. E no meu início de experiência com o Senhor, isso estava já muito bem acomodado, sabendo que Deus era real, que Deus existia, que Ele era o meu Pai, mas eu sabia que existia algo que eu precisaria romper para viver tudo aquilo que Deus, Ele tinha para a minha vida. Tantas histórias, tantas experiências, tantos desafios, nós como família, nós já enfrentamos, e se nós não tivéssemos essa base, eu digo para vocês que seria simplesmente impossível. Seria impossível nós darmos alguns passos que nós demos nas nossas vidas, se nós de alguma forma, nós não tivéssemos ouvido de uma forma muito pessoal e muito audível essa palavra do Senhor. Você é o meu filho amado. Você já ouviu essa palavra de Jesus? Você já ouviu essa palavra de Deus? Ou você só conhece? Que essa palavra existe. Às vezes é difícil a gente acreditar nessa palavra quando nós passamos por tantas situações, onde nós passamos por momentos difíceis, mas por isso que isso precisa ser invertido dentro de nós. Nós não vamos descobrindo se essa palavra é real ou não a partir das circunstâncias ou daquilo que nós vamos vivendo. Essa precisa ser primeiro uma experiência vital para as nossas vidas, de ouvir isso da boca do Senhor, que você é o meu filho amado. Eu lembro o dia que eu ouvi pela primeira vez isso, e eu não ouvi uma vez só. A gente estava num culto, e era um culto ali maravilhoso, todas as pessoas ali sentindo a presença de Deus, a igreja estava cheia, e de repente, em um determinado momento, no louvor, me veio uma visão. E a visão era de algo que eu tinha vivido há poucas horas daquele momento. Nós tínhamos já o nosso filho, que hoje ele está lá na Itália, ali na Sabaoth Bergamo. E o André, ele era bem pequenininho nessa época, 25 anos atrás. E antes de sair de casa para a igreja, eu estava com ele no braço. Porque para mim era um sonho, né? Era um sonho, na verdade, desafiador, mas era um sonho, ter um filho nos braços. E eu lembro que eu curtia muito isso. E eu fazia muito isso com o André, talvez foi uma das coisas que eu exagerei, né? Mas a gente fazia muito o André dormir no colo, a gente, enfim, né, mimava ele demais nesse sentido. E eu lembro que nesse dia, eu estava com ele no colo, segurando ele nos braços, e olhava para ele, olhava para a carinha dele, apertava ele no meu colo, e eu lembro que eu falava para ele, filho, eu te amo tanto, né? E daí eu deixei ele, a gente foi para a igreja, quer dizer, eu deixei ele no carrinho, a gente foi junto depois. E quando eu estava no meio desse louvor, eu com os olhos fechados, me veio essa imagem. Mas me veio essa imagem, como se fosse uma câmera diferente. Eu vi essa imagem a partir do André. Era como que o André, ele estivesse olhando para mim e ouvindo essas palavras. E quando eu comecei a ouvir eu falando aquilo para o André, na hora o Espírito Santo, ele começou a falar que essa é uma experiência que eu precisava ter com ele naquele dia. E eu começo a sentir da parte do Senhor, aquilo que eu tinha falado para o meu filho, Deus me segurando no colo e falando aquilo para mim. Mas aquilo foi tão forte, que não foi tão mico quanto cair desmaiado como um coroinha, né?
Mas eu lembro que eu comecei a chorar tanto naquele lugar, que eu saí, fui lá para trás, tinha uma saída da igreja, que daí tinha o berçário lá atrás, e daí eu fiquei sozinho, comecei a chorar, porque aquilo tinha sido muito forte, muito real. E alguns amigos que viram eu saindo chorando foram atrás de mim. A hora que eles chegaram lá, que eu estava sentado, cara, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, me deixa aqui, né? Vai embora daqui, né? Eu preciso continuar ouvindo isso da parte do Senhor. São essas experiências que elas precisam ser as mais importantes das nossas vidas. As nossas experiências com o amor de Deus, mas de uma forma não somente teológica, e não algo distante, porque sinceramente, eu me imagino hoje sem essas experiências, e eu não sei o que teria sido de mim, se eu não tivesse essa base, debaixo dos meus pés, com muita segurança. Hoje, eu tenho certeza que não só Deus, Ele existe, mas como Ele é meu Pai, e que Ele me ama. Você, se já descobriu isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Nos momentos mais difíceis, quando coisas acontecem, e você está com o teu coração abalado, e você está com medo, ou você está até mesmo sem saber para onde você vai, ou o que vai acontecer no próximo mês. Quando você lembra dessa voz, falando para você, você é meu filho amado, desliga todas essas coisas, elas continuam ali, mas aquilo que elas estavam causando em nós, elas imediatamente são desligadas. A gente sempre vai passando por situações, e a gente, bem hoje, né? Bem nesses últimos dias, nós estamos passando também por situações que são muito desafiadoras para nós. E a gente podia, eu digo a gente, né, eu e minha esposa, porque ela é parceira, né? Parceira nos desafios. A gente poderia aqui elencar várias que a gente está passando, mas se não existisse essa segurança debaixo dos nossos pés, com certeza, mas com absoluta certeza, a gente temeria muitas dessas situações, mas uma base foi colocada debaixo dos nossos pés. Agora, onde eu quero levar você com tudo isso? Primeiro, saber, olhando para dentro de você, se essa é uma experiência que você já viveu. Porque senão você vai precisar viver. Ela vai fazer falta. Vai fazer falta. Se já não está fazendo, ela vai fazer falta. Você saber que Deus te ama de verdade, vai fazer falta. E você precisa desesperadamente buscar essa experiência com o Senhor. Mas em segundo lugar, o inimigo, sabendo que essa é uma experiência que faz com que a gente dê passos incríveis de fé, e eu sei, conhecendo essa igreja, conhecendo os pastores e conhecendo já a história de vocês, que existe muita coisa nesse lugar ainda para ser vivida, porque a gente vai entendendo que a igreja é um ajuntamento de pessoas com propósitos, com coisas incríveis para serem vividas. Deus não te trouxe aqui para você fazer parte apenas desse corpo e se movimentar junto com esse corpo a partir de sonhos de outras pessoas somente. Nós vamos juntos com as outras pessoas, vivendo aquilo que Deus tem para elas, mas nós também temos. E Deus tem coisas específicas para você viver. Tem sonhos incríveis para você viver, propósitos maravilhosos, coisas que só crescerão neste lugar se você se levantar. Não é verdade? A gente tem descoberto isso lá.
A nossa história em Floripa é pequena, a nossa história antes na Itália também é uma história ainda que está em andamento, e a gente percebe isso acontecendo hoje. Pessoas que Deus tem levado para esses lugares, tanto ali em Bérgamo quanto em Florianópolis, como essas coisas todas que tinham a ver com aquelas vidas que eles carregavam, seus ministérios, seus chamados, eles vão crescendo no nosso meio a partir dessas pessoas. Então aquilo que Deus tem para vocês, Ele se manifesta no lugar que Deus nos planta. Isso é maravilhoso, nós encontrarmos um lugar onde nós temos uma terra que é fértil, que nós podemos crescer neste lugar. Não tem limite, não é verdade? Ouça isso do Senhor para você nessa manhã. Não tem limites. Não existe uma limitação do lugar que você pode chegar em Deus. Não tem. Então, é claro que existe muita coisa para ser vivida ainda, muitos desafios a serem enfrentados. E o inimigo, sabendo que quando nós temos essa base já estabelecida nas nossas vidas, e ele não conseguiu fazer nada para evitar que essa base fosse real para nós, do amor de Deus pelas nossas vidas, essa segurança que nós temos, de alguma forma, ele também vai tentar roubar isso. Porque primeiro é nós descobrirmos, em segundo lugar é nós sabermos que nós precisamos proteger. Nós precisamos proteger essa revelação que um dia nós tivemos da parte do Senhor, que Ele nos ama. E é claro que a experiência com Jesus, como para nós sendo uma grande referência, nós vamos perceber que foi exatamente o que aconteceu. Primeiro Jesus, ele teve estabelecido bem abaixo dos seus pés que o seu pai o amava, que ele era o filho amado. Mas na sequência, o inimigo tentou roubar isso dele. Por quê? Porque seria impossível Jesus fazer tudo aquilo que ele fez, cumprir todo o seu propósito, se de alguma forma essa base fosse maculada ou fosse retirada dos seus pés. Na sequência, logo após essa manifestação de Deus para Jesus, a gente tem em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, essa segunda experiência que eu creio que Jesus viveu e nós também estamos sujeitos a viver nas nossas vidas, na nossa experiência de fé. Eu vou ler rapidamente esse texto, depois eu vou fechar com aquilo que eu creio que Deus tem para nós entendemos nessa manhã. O texto diz assim, Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Logo após Jesus saber que ele era o filho amado, passa um pouquinho de tempo. Então Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então
o inimigo, o diabo, deixou, e anjos vieram e o serviram. Bom, aqui a gente descobre rapidamente que quem leva Jesus a viver essa experiência é o Espírito. Deus leva Jesus a solidificar esse conhecimento que ele havia recebido da parte do Pai, o amor que Deus tinha por ele. Mas é claro que nesse mesmo lugar, a cena aqui completa mostra que o diabo estava ali. E Jesus passa por uma sequência de 3 provas, que é incrível nós entendermos que essas 3 provas têm a ver exatamente com essa revelação que ele tinha recebido, fresquinha da parte do Senhor. Por quê? Porque talvez nas coisas mais difíceis que a gente vai descobrir, que são para nós, o inimigo, ele pode tentar retirar essa tua base, essa tua segurança. Porque daí ele tira o teu chão. Se nós perdermos essa base das nossas vidas, do amor de Deus, até mesmo através de circunstâncias, nós certamente perderemos o nosso chão. Olha que coisa interessante. Na primeira prova, quando o inimigo, ele de uma forma muito sutil, é como se ele soprasse essas palavras ali nos ouvidos de Jesus. Ele fala: se você é o Filho de Deus, diz a essas pedras que elas se transformem em pão. Agora, é maravilhoso a gente descobrir algumas coisas nesses textos tão importantes de Deus para nós. Porque quando você passa a se aprofundar em alguns desses textos, você descobre coisas que mudam totalmente o sentido. E fazem com que a gente receba algo que vai fazer todo sentido para nós nessas nossas experiências com o Senhor. Eu não vou citar aqui os especialistas, os linguistas, né? Mas eu tenho até uma série deles anotadas aqui, onde eles explicam esse primeiro C dessa frase que o inimigo ele sopra ao coração de Jesus. Esse primeiro C, se Deus é o seu Pai, na verdade, se fosse escrita de uma outra forma, mais próxima da nossa língua, a melhor forma seria: sendo você o Filho de Deus. Então, aqui não existe um questionamento para Jesus, naquele se porventura você for o Filho de Deus, mas aqui é uma afirmação, é um indicativo, que o inimigo, ele usa para tentar confundir essa base que estava no coração de Jesus. E ele fala: olha, então é o seguinte, sendo você o Filho de Deus, ele passa a instigar a Jesus, mais ou menos como se ele dissesse: olha, já que você é o Filho de Deus, ou sendo você o Filho de Deus, alguma coisa não está fechando nessa história. Parece que tem alguma coisa errada, porque afinal de contas, você é um Filho de Deus, ou melhor, você é o Filho de Deus. Mas espera um pouquinho, você não é o Filho de Deus? Como assim você pode estar passando por uma necessidade? Porque, veja bem, você é o Filho de Deus. Então transforma essas pedras em pães. Porque você é o Filho de Deus, e um Filho de Deus, ele não pode passar necessidade, porque ele tem todas as coisas, segundo
essa revelação, se eu estou entendendo bem a respeito do Evangelho, é que você, então, sendo filho de Deus, se você passa necessidade, na verdade, alguma coisa não está de acordo. Mas isso pode ser tão sutil para nós também. Porque quem nunca, em alguns momentos onde passou por necessidade, não ouviu essa mesma voz? E é claro que eu já ouvi. Mas você já ouviu? Agora há pouco eu dizer para vocês que existe uma base bem estabelecida do amor de Deus pela minha vida. Mas isso não me impede, ou isso não impede, que essas vozes, em alguns momentos, elas sejam sopradas. Mas a gente precisa identificar de onde essas vozes elas vêm, em qual momento elas vêm. Por quê? Porque daí a gente vai ficando um pouco mais esperto. E todas as vezes que você estiver passando por necessidade, é muito provável que essa voz de alguma forma também visite o teu coração. Tá, mas você não aprendeu que você é um filho de Deus? Então a conta é básica, você não poderia estar passando por necessidade. Quantas vezes nós somos tentados, nós somos provados na falta. E essa, assim como não foi diferente na vida de Jesus, foi a primeira importante experiência que ele teve com a voz do inimigo, tentando roubar dele algo que havia sido revelado a partir do Senhor na vida dele. A falta, a necessidade, ela não pode roubar de nós essa certeza que Deus nos ama, mas ela vai tentar. Essa é uma estratégia que o inimigo usa para manipular através da provisão ou da falta dela e nos fazer murmurar. A murmuração dentro de nós, num primeiro momento, ela é silenciosa, mas rapidamente ela começa a tomar um volume mais alto dentro de nós. E quantas vezes nós também seremos tentados, assim como foi Jesus, a trocar as pedras por pães. Nós poderemos ser tentados a trocar as coisas que para nós são também as nossas pedras, as nossas seguranças. Eu poderia entrar aqui até mesmo em princípios da palavra de Deus, que a gente vai enxergar que são as nossas pedras, o amor de Deus por nós, a nossa pedra mais preciosa. Nós poderemos ser tentados a trocar tudo isso quando nós olharmos à nossa frente e nós percebermos que nem tudo ainda está pronto e que algumas faltas estão ali à nossa frente. Mas nós precisaremos ser maduros, suficientemente maduros para entender que isso não está colocando em xeque o amor de Deus por nós. Mas nós precisaremos passar por essa prova. Eu não tenho tempo, mas eu sempre encaixo mais uma história. Eu me lembro quando nós estávamos ali em Bérgamo, na nossa missão. E foi, talvez, o momento mais assim difícil para nós, nesse sentido de confrontar todas essas coisas que eram as nossas verdades, as nossas pedras. E nós chegamos lá, foi algo que Deus nos dirigiu. Todas as famílias que foram conosco passaram pelas mesmas experiências. Por isso, quando eu olho esse texto, eu falo isso para vocês. Dentro da missão que Deus tem para a vida de vocês, isso vai ser confrontado. As nossas motivações, elas sempre são
são confrontadas, são checadas, e nós estávamos lá, é uma história muito longa, mas em um determinado momento, pela nossa questão financeira, eu começo a trabalhar. Eu estava trabalhando num restaurante, e esse restaurante era um restaurante que fazia muitas refeições, era uma cozinha industrial, e é engraçado, até contando ontem para o pastor Sérgio, ele não sabia, mas por 11 anos, nós tivemos um restaurante que era assim, era uma cozinha industrial. Nós chegamos a fazer 1000 refeições nessa cozinha industrial, lá em Londrina, no começo do nosso casamento. Foram 11 anos de empresa, e meu Deus, né, teve aquele momento lá, que era o momento da glória, era uma provisão ali da parte do Senhor, enfim, era um momento, diria assim, quase de riqueza, né? Mas passou. Mas foi, né? Eu tenho um registro, né? E a gente tinha ali muitos funcionários, nutricionista, motorista, era uma empresa grande ali em Londrina. E de repente, por causa da missão, a gente está lá e está tudo bem, daí eu começo a trabalhar e está tudo bem, mas como todo mundo que vai para um outro país e fala a língua de uma forma modesta, o teu trabalho é braçal, e o trabalho que eu tinha arrumado era naquele restaurante. Lá não eram 1000 refeições, eram 10.000 refeições por dia. E a minha função qual era? Eu era o faz tudo, né? Tudo que tinha para fazer de ruim era comigo, né? Então, eles iam abrindo as caixas das coisas que chegavam, desde hortifruti até de carne, e eles iam largando pelo caminho, porque era uma coisa muito acelerada, e eu passava com um carrinho recolhendo, eu ia recolhendo as caixas, eu ia limpando a sujeira, eu ia varrendo, eu ia fazendo tudo, e eu juntava tudo isso num lugar onde o caminhão do lixo passava e pegava. Então, meu trabalho era esse, era o mais básico daquele lugar. Só que não tinha problema, porque eu sabia o que eu estava fazendo ali. E às vezes, a gente acha que não vai ter problema, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Principalmente quando a gente dá alguns passos de fé, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente tem segurança, porque Deus está nos levando a viver aquilo. Mas eu digo para vocês, até o momento onde essa maldita voz, ela é soprada nos nossos ouvidos. E um determinado dia eu estava lá naquele lugar, e talvez não era o meu melhor dia, né? Porque às vezes a gente também não acorda tão feliz, né? E daí eu estava lá, e a parte da cozinha, onde a produção era mais acelerada, era no primeiro andar, e eles, quando a coisa estava muito louca, né, não dá para entender muito o que aqueles italianos faziam, eles começavam a jogar as coisas pela janela, e eu ficava lá embaixo, juntando as coisas que eles jogavam pela janela. Então eles jogavam caixa e não sei o que, e um dia eu estava lá com o meu carrinho passando, juntando aquele negócio, e um dos cozinheiros não viu que eu estava lá juntando, e ele jogou uma bandeja de ovo podre. E caiu em cima de mim, né? Caiu em cima de mim, cara. Você não sabe o que aquele ovo podre fez dentro de mim, né? A hora que eu vi, né? Aquele ovo podre. Tudo sujo, né, cara? Muita humilhação, sabe? Eu olhei assim, mas na hora aquela voz veio assim: o que você está fazendo aqui? Olha para você, né? E a voz nessa hora, ela na verdade é muito covarde, porque ela faz você acreditar nela. E ela vai trazendo coisas até a respeito de quem você, na verdade, até então achou que era. E você vai lembrando até das suas glórias, né? E não, há pouco tempo atrás você era o dono. Hoje você está aqui, tem alguma coisa errada? Eu acho que você entendeu errado. Eu acho que você entendeu alguma coisa errada, porque o Deus que te ama é um Deus da prosperidade. E você teria que, na verdade, estar comendo o melhor dessa terra, e você teria que ser o cabeça e não a cauda, e eu ali era a cauda da cauda, com ovo podre na cabeça. Em alguns momentos assim, mas tudo é confrontado dentro de nós. E essa não foi uma experiência que apenas eu passei.
conversando com todo mundo que vai tendo uma vida que é atraída pela voz de Deus, essas experiências elas vão aparecendo no caminho. E essa voz ela surge. Mas na hora, eu não digo assim que eu tirei os ovos e tal, vou continuar, né? Porque Deus é meu Pai e me ama, né? E estamos juntos, né? É claro que não foi desse jeito, mas na hora eu identifiquei que aquilo, se eu deixasse entrar dentro do meu coração, ia roubar a única coisa que nos mantinha de pé naquele lugar, que era a certeza que Deus estava cuidando de tudo, mesmo quando a gente não entendia. E nesse momento aqui é a experiência que Jesus, ele está vivendo. O texto passa rapidamente, mas é claro que ele estava com fome. E essa fome de Jesus, ela era uma fome por uma decisão espiritual. Ele estava propositalmente num tempo de consagração, de jejum. Mas no final daquele tempo, é claro que naturalmente existia ali algo que poderia chamar a atenção de Jesus, pela fome que ele estava, por decisão dele. O inimigo, ele sabe quais são os momentos de fragilidade que nós estamos entendendo, e são nesses momentos que ele sopra as suas piores frases, mas que elas não podem encontrar dentro de nós um lugar para elas ficarem. Amém? Talvez, se hoje você está passando por alguma necessidade, se você percebe alguma falta ainda, não deixe essa voz confundir o amor que Deus tem por você. No final dessa história, a gente descobre que passando aquilo, os anjos vieram e serviram Jesus. É óbvio que a gente vai entendendo que isso vai acontecer, mas isso não facilita a nossa experiência em alguns momentos, porque o dia a dia é muito, mas muito difícil e fácil ao mesmo tempo de roubar de nós aquilo que nós temos de mais precioso. Mas avançando, o inimigo ele pega e ele traz uma segunda frase. Agora, os mesmos linguistas, eles falam que aqui não era uma certeza, sendo você o Filho de Deus. Mas a segunda frase, ou a segunda prova, o inimigo, ele sugere para Jesus, da mesma forma, se você é o Filho de Deus, mas aqui, no grego, esse ser, ele tem um outro sentido. Já não é uma afirmação, mas é um sentido de dúvida. A frase, segundo esses linguistas, que seria melhor para nós, seria: você crê que você é mesmo o Filho de Deus? A sugestão aqui, para comprovar se isso era verdade mesmo, ele sugestiona para que Jesus tirasse a prova disso. E é por isso que ele cita, as escrituras dizem que Deus daria ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles os segurariam. Aqui era o inimigo sugerindo para Jesus: foi realmente que te conduziu para esse deserto? Será que você é mesmo esse filho amado e protegido? E a gente vai encontrando outras experiências que homens de Deus também viveram. Davi, ele passa por essa prova. Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Lá na frente, Jesus de novo é visitado por essa voz. Mateus 27, 46. Jesus diz: meu Deus, as mesmas palavras que Davi disse. Por que me abandonaste? Então é óbvio que essa também será uma prova que nós vamos precisar passar nas nossas vidas, para que essa confiança que nós temos em Deus, e mais, essa confiança que nós temos no amor de Deus por nós, ela seja realmente a nossa maior segurança.
a nossa maior segurança. Para finalizar, nós temos uma terceira prova ainda, que o nível ele vai se intensificando. A terceira prova, que só é possível ser superada quando essa paternidade de Deus, esse amor de Deus por nós, é sim o nosso chão. No versículo 8, depois do diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Bom, Jesus conhecia o amor que o Pai tinha por ele. Jesus conhecia os planos que Deus, o Pai, tinha para a sua vida. Mas existiu aqui a última proposta mentirosa do inimigo para Jesus, que seria o governo sem a cruz, sem o sacrifício, sem o preço. Aqui é como que se a missão toda ela fosse colocada em xeque. Trazendo, é claro, essa sequência para nós conseguiremos chegar aqui, ou melhor, até aqui. Nós só conseguiremos fazer alguns sacrifícios nas nossas vidas. Nós só conseguiremos enfrentar todos os desafios que a cruz traz para nós, se nós da mesma forma tivermos essa pedra da paternidade revelada e sendo a nossa pedra angular. Se essa pedra tiver da mesma forma bem estabelecida debaixo dos nossos pés. Amém? Na necessidade, nas dúvidas, em meio ao andamento das coisas e das missões, nós poderemos da mesma forma ter essa voz soprando mentiras para nós. Lucas capítulo 4, versículo 8 diz assim, e Jesus respondendo lhe disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele o servirás. No final, o alimento veio, a prova passou, e esse amor que Jesus tinha conhecido da própria voz do Pai, o sustentou e fez com que ele avançasse. A gente sabe que a partir dali foram outras experiências, outras dificuldades, outras situações, mas eu arrisco dizer para vocês, porque isso é algo que o Senhor, Ele falou para mim. Todas as coisas que Jesus, Ele venceu, foram a partir dessas palavras, que o Pai o amava. Amém? Eu creio que o Senhor está aqui nessa manhã, simplesmente para revelar essas palavras ao teu coração. Assim como um dia Ele já revelou ao meu, assim como eu creio que o Senhor já revelou à maioria de nós. Mas eu não sei se você já ouviu essas palavras a partir da boca de Deus. E eu tenho certeza que Ele quer falar isso para você nessa manhã, sabendo tudo aquilo que está à frente. Fecha um pouquinho os teus olhos. De alguma forma agora, tente encontrar os olhos do Senhor passando neste lugar. Ele sempre faz isso. Uma vez eu aprendi isso do Senhor. Ele sempre passeia entre nós. Ele sempre passa por nós. Mas Ele passa nos olhando. Ele
passa procurando aqueles olhos que estão olhando para Ele. Deixa que nesse momento, enquanto Jesus ele passeia por este lugar, Ele possa encontrar os teus olhos. Oh, Jesus. Existe fome neste lugar, Deus. Existe sede neste lugar, Pai. É como que se neste lugar existisse um desejo, Deus, tão grande, Pai, de nessa hora nós te abraçarmos, Senhor. Nós estamos te procurando, Jesus. E isso em alguns momentos, Pai, das nossas vidas é mais difícil. Mas nós queremos te dizer isso, Senhor. Nós queremos te dizer isso, Espírito Santo. Nós, nessa hora, nós estamos te procurando neste lugar. Nós estamos procurando a Tua presença. Nós estamos procurando os Teus olhos neste lugar, Jesus. E nós queremos te pedir, Senhor, que neste momento onde nossos olhos te encontrarem, que essas palavras que trouxeram para Jesus toda essa possibilidade dele viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, que foram ditas para ele, Pai, com toda humildade, Senhor, mas também com o conhecimento que nós temos, Pai, a partir daquilo que nós sabemos que é Teu para nós. Nós queremos te pedir, Deus, fala isso para nós nessa manhã, Senhor. Eu creio que você pode fazer isso nessa manhã, de uma forma muito pessoal. Diz aí dentro do teu coração nessa hora: Deus, eu preciso ouvir essas palavras do Senhor para mim, que eu sou o teu filho amado. Apesar disso, Senhor, ser tão conflituante dentro de mim pelas questões de mérito e saber que o Senhor me conhece, e saber aquilo que eu tenho feito e pensado, mas Deus, nós estamos falando de uma paternidade, Senhor. Nós estamos falando de um Deus que se colocou neste lugar de Pai e nos chama para ser filhos. Então, mesmo sem entender, Senhor, tudo isso ainda, nós queremos, Pai, arriscar nessa manhã, Deus, fazer esse pedido para o Senhor, mesmo sem merecer, mesmo sem entender, mas sabendo que nós precisamos, Pai, nós precisamos desse chão para nós pisarmos daqui para frente, nós precisamos deste caminho, Senhor, ser, Pai, real para nós. Nós te pedimos, revela essas palavras aos nossos corações. Então, sem entender e sem merecer, começa no teu coração nessa hora a pedir para o Senhor: Deus, fala isso para mim.
Talvez você vai precisar ouvir de novo nessa manhã, que você é o filho amado, mas Ele está aqui. Ele está aqui para te dizer isso. Isso vai estabelecer uma segurança na tua vida. Isso vai estabelecer na tua vida uma certeza nos momentos mais difíceis que você passar. Isso vai resolver muitas questões que estão em aberto hoje no teu coração com respeito à tua fé, à tua filiação, à tua vida com Deus. Isso talvez é a base que você precisa nessa manhã, nesses dias, para tomar algumas decisões, sabendo que Deus, Ele é o teu Pai e vai cuidar de você. Quando você o obedecer naquilo que Ele está te chamando a fazer ou entregar. Não abra os seus olhos se você não ouviu ainda essa frase do Senhor para você. Nós podemos ainda gastar mais um pouco de tempo esperando essa voz ser repartida com você. Fique em pé comigo, se possível ainda com seus olhos fechados. Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, te buscando mais uma vez, Senhor. Mas nós não queremos fugir mais deste encontro, que é o principal, Pai, que nós precisamos ter contigo. O encontro todos os dias com o nosso Pai. Deus, que a tua paternidade, ela possa ser revelada para nós, Deus. Pai, que o teu amor e essas palavras, Deus, que foram ditas para Jesus, possam alcançar o nosso coração nessa hora, Pai. Que nós somos os teus filhos, mas que nós somos os teus filhos amados, e o Senhor se agrada de nós, Deus. Pai, mesmo isso sendo grande demais para nós acomodarmos dentro de nós, nós queremos, Deus, te pedir isso. Solidifica essas palavras dentro de nós, porque nós precisamos, Deus. Nós precisamos dessas seguranças nas nossas vidas, e o Senhor sabe muito bem que nós precisamos, Pai. Então nós estamos buscando do Senhor um entendimento profundo, Pai. Talvez o mais profundo que nós poderíamos ter no nosso relacionamento contigo, Deus. Essa revelação que o Senhor nos ama. Reparte isso conosco, Pai. Reparte isso conosco em todo esse dia, Deus. O Senhor sabe usar situações onde isso vai sendo, Pai, de uma forma tão doce, revelada aos nossos corações. Em momentos, Pai, específicos desse dia, Pai, nós queremos te pedir que essa voz continue, Senhor, nos levando aos teus braços e tão próximos, Pai, da tua boca, Senhor, para ouvirmos como um sussurro doce e suave, Pai, que o Senhor nos ama, Pai. Pai, nos leva a experiências incansáveis com o teu amor, Deus. Assim como um pai, Deus, não se cansa de dizer ao seu filho que lhe ama. Deus, da mesma forma, Senhor, Pai, não se canse, Deus,
porque nós precisamos, Deus, ouvir essa palavra, Senhor, no dia de hoje. Reparte, Deus, reparte conosco. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza do que eu vou terminar dizendo para vocês agora, da parte do Senhor. Existem coisas muito grandes para você viver, muito grandes. Planos incríveis que nem chegaram no teu coração ainda. Coisas que você nem sonhou que estão à frente. Às vezes a gente vai apenas olhando para algumas peças que estão conosco hoje, que fazem parte da nossa vida, das nossas situações, dos nossos momentos. Mas de repente, quando o tempo passa, a gente olha para aquelas peças, a gente vê todas elas se encaixando. Todas elas se encaixando. Algumas coisas que você está vivendo agora são essas peças que hoje você ainda não está encaixando. Mas quando você está buscando viver algo de Deus para você, todas essas peças, um dia elas farão sentido. Por quê? Porque existe algo que Deus está construindo, que Deus está fazendo. Mas para que tudo isso te alcance de verdade, e para que você tenha saúde emocional e espiritual para prosseguir, essas palavras, elas precisam estar cravadas dentro do teu coração. Elas serão o teu socorro nos momentos mais difíceis. Elas serão a tua grande segurança da vida, em meio a tempestades e necessidades, que Ele te ama. E isso vai bastar em alguns momentos. Você não vai ter a resposta de algumas situações, mas você vai lembrar disso, que Ele te ama. E isso vai ser suficiente para você nos momentos mais decisivos da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.